estar aqui com vocês. Nós pedimos a Jesus, a doutora Erma, a espiritualidade amiga, ao altivo, que sempre esteve conosco na casa de Maria Angélica e sempre tem uma ligação muito grande conosco, sentindo já a emoção da vibração do amparo e do envolvimento desses amigos queridos, que nós possamos trazer com simplicidade, mas com grande reflexão, já embasados nessa mensagem do doutor Erma, a importância de o livro dos Espíritos em nossas vidas, não é? Então, a mensagem por si já nos traz grandes reflexões, mas eu gostaria de começar pelo começo, né? Vamos nos lembrar por que é o Consolador. Vamos nos lembrar que Jesus, ao se despedir dos discípulos, né, isso está no Evangelho, no capítulo 6 do Cristo Consolador, tem um trecho do Evangelho de João em que Jesus fala para os discípulos e nós podemos assumir essas palavras para nós. Eu gosto de pensar sempre que eu estou ouvindo Jesus falar quando eu leio o Evangelho. Eu tenho me colocado mais assim: como é que Jesus está nos trazendo essa informação? Se me amais, guardai meus mandamentos. Então, isso já é uma primeira reflexão. E eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Todos os estudos que a gente vem fazendo, né, do Livro dos Espíritos, nós que nos preocupamos com isso, e o GED é especialmente um grupo, né, que começa como um grupo de estudo, depois se torna um grupo espírita, nós que estudamos a doutrina sabemos que ela é o Consolador. Nós não vamos fazer referência aqui, eu fiquei pensando bastante como é que a gente ia construir, mas o tema da palestra é 164 anos de O Livro dos Espíritos. O que esses 164 anos têm trazido, né, para nós, espíritas, de mudanças de comportamento? De que maneira será que nós estamos realmente fazendo a diferença? Não no mundo, mas pelo menos no nosso ambiente próprio, íntimo, na intimidade de nós mesmos e, consequentemente, influenciando o nosso ciclo de amigos, né? De convivência, das pessoas que gostam de nós ou que não gostam. Qual é a maneira que nós estamos nos posicionando? E eu fiquei pensando muito assim, são 164 anos. Há 164 anos, eu resolvi fazer o seguinte, não contar a história do Espiritismo, nem a história de Kardec, nem como foi que surgiu. Kardec foi um estudioso, nós já sabemos disso, mas como era o mundo quando ele surgiu? Por que ele surgiu nessa ocasião? E aí eu fui pesquisar no Google, né, na Wikipedia, os principais acontecimentos. O século XVIII, ao final do século XVIII, as ideias de liberdade já começam a fazer muito barulho na Europa e nas colônias também americanas, né? A Revolução Francesa, que foi o marco do início da Idade Moderna, fim da Idade, marca um limite na contagem da história. Então, mas nesse momento em que surge, no início do século XIX, há o nascimento de Kardec, a gente sabe disso, coincidentemente no mesmo ano, isso é relatado no livro Boa Nova, em que Napoleão é coroado imperador. Apesar de todo aquele movimento, né, de liberdade, de movimento contrário ao absolutismo, Napoleão, que tinha uma missão de unificar a França e a Europa, mas por outras vias, ele acaba se coroando imperador. Então, a gente assiste a todo um movimento de guerra, de dominação. Nesse meio tempo, Kardec está se preparando, estudando com Pestalozzi na Suíça, formatando a sua vida, né? Vai para a vida acadêmica, o século vai avançando, as liberdades acontecem, já havia
a independência dos Estados Unidos já tinha acontecido. Há um grande movimento, então, de reorganização política, mas em meio a muita luta. Tanto na independência das colônias, o Brasil se torna independente. Então, há todo um movimento histórico, em paralelo, uma fomentação muito grande da ciência. Surgem aí as ideias positivistas desde o início do século, mas o positivismo teve uma característica muito interessante que auxiliou no crescimento das ciências. O homem que pensa, o homem que raciocina, não poderia mais ficar refém da igreja, das ideias da igreja, né? Católica. E a França era um país essencialmente católico naquela ocasião. Não é? Nessa época também surge o evolucionismo, a teoria da evolução, um pouquinho depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Mas o positivismo, eu tirei aqui essa definição, diz o seguinte, que ele defende, o que ele defende essencialmente? Que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. E aí ele derruba toda a questão transcendental. Nesse momento, o mundo está dividido. O cientista que pesquisa, que é negado pelas religiões, e a religião que cuida só do transcendente. Então, há uma cisão entre ciência e religião. Não, religião é uma coisa só à parte. Das pessoas que são místicas e que acreditam em outras questões não visíveis, em fenômenos que a ciência não consegue explicar. Mas o positivismo ele traz um benefício por conta dessa questão de só acreditar naquilo que a ciência pode responder, que é a metodologia de investigação científica. Então, para eles, o progresso da humanidade só dependeria exclusivamente do avanço científico. E aí a gente vai vendo como a humanidade estava numa situação muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, num momento de conhecimento científico que dava um embasamento para que o surgimento da codificação da doutrina dos espíritos pudesse encontrar uma base e pudesse ser aceito. Então, nada é perdido. Mesmo essas crenças que vão para um lado extremo, elas são aproveitadas. Então, o que acontece? Surgem os fenômenos, não é? E a gente sabe que foi toda uma revolução, um barulho que se fez com as manifestações físicas. Kardec observa aqueles fenômenos como um pensador, como um pesquisador correto, sincero e um perguntador. Ele, então, dá forma, sob a orientação dos espíritos protetores, a esse corpo doutrinário que nós precisamos lembrar. É uma filosofia espiritualista. Nós precisamos sempre lembrar disso. A doutrina o Livro dos Espíritos, no seu frontispício, não sei se vocês lembram, se a gente já teve cuidado de ler. É bom que a gente leia e releia também a introdução. É uma filosofia espiritualista que nos traz os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. É o que está aqui no frontispício. Então, o que acontece? Vamos, então, entender isso. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, de caráter universalista, tem esse caráter porque não foi trazida e personificada em uma só pessoa, como até Jesus e os grandes profetas da antiguidade, mas ela é, na verdade, um grande movimento. São as vozes do céu que se movimentam sob o comando do mais alto, que vem trazer ao mundo, a nós, seres encarnados, a realidade, a verdade. Porque Jesus já tinha dito para nós, né? Conhecereis a verdade vos libertará.
Então, o século XIX, ele recebe a doutrina num momento de fervilhamento, de ebulição de novas ideias, de pesquisas científicas, de formatação de ciências da mente, do psiquismo, de formatação da sociologia, da geologia, de outras ciências, mas ele é, antes de tudo, uma filosofia. O que é uma filosofia? O que é filosofia? Tem uma definição de Pitágoras, que foi um matemático famoso, todo mundo que fez segundo grau conhece o teorema de Pitágoras, né? Aquele do quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos no triângulo reto, todo mundo conhece isso, mas ele antes era um filósofo. Os filósofos na antiguidade, a filosofia, ela, na verdade, ela é a mãe de todas as ciências. E Pitágoras define assim: o filósofo não é o dono da verdade. Acho que aí a gente começa a baixar nossa bolinha, porque muitos de nós que gostamos de estudar nos arvoramos em disseminador de verdades. Não existe isso. A verdade é uma só, que está lá com os espíritos. Nós ainda estamos num processo de galgar, de conhecer essa verdade. Quando é que nós vamos conhecer? Quando nós chegarmos a espíritos do nível de envergadura de Jesus. Não é isso? A gente precisa dar conta disso. Então, ele não é dono da verdade, nem tem todo o conhecimento do mundo. Então, nós já aprendemos lá, né, qual é a importância de O Livro dos Espíritos. O Dr. Hermann já explicou. Nas 4 partes em que se subdivide essa obra, nós temos a criação, da criação, em que a gente começa a vislumbrar algo de compreensão de Deus. E nós, como filósofos, estudantes dessa filosofia espiritualista, porque ela trata de tudo que não é matéria, todo aquele que é espiritualista acredita em algo além da existência material, além do que os olhos veem, além do que os sentimentos nos tocam, né? Nos toca. Mas a doutrina ela é espírita porque ela é uma filosofia que foi trazida pelos espíritos, onde ela vai nos explicar, então, essa existência, essa imortalidade da alma, com respostas que são palatáveis, que são muito compreensíveis, perguntadas, a perguntas feitas por Kardec, elaboradas numa sequência lógica, coordenadas, né, compiladas. Então, é isso que se chama codificar. Codificar é compilar ordenadamente. Então, traz um códice, um código de conduta, mas não é uma receita de bolo. Porque o filósofo, quem ama, é aquele que ama o saber. Então, é condição sine qua non do filósofo o quê? Pensar. E aí a gente começa a lembrar, né, que fé inabalável só é aquela que pode afrontar, ferir a razão, né, em que a razão pode aceitar em qualquer época da humanidade. Então, uma verdade, ela só permanece se ela for inquestionável ao longo de todas as eras. Exemplo: apesar da descoberta de que a Terra, né, não era o centro do mundo, ela nunca foi. Concordam? Então, essa é uma verdade. Se as pessoas acreditam que a Terra é plana, ao invés de aceitar que ela é uma esfera, com todas as provas científicas que nós já temos, é um problema da pessoa. O fato de eu não acreditar em algo que é verdadeiro não quer dizer que ele não seja verdadeiro. Então, quando nós começamos a ampliar nosso conhecimento, nosso entendimento, através do estudo refletido, é o que o Dr. Hermann está chamando a atenção para a gente nessa mensagem. É bom que a gente releia essa mensagem. Nós precisamos estudar. Estudar não é decorar. Estudar é ler e refletir. E não entendendo, ficar com aquela questão remoendo na nossa cabeça até que a gente possa
com leituras complementares, conseguir aprender o sentido daquilo. Então, vamos voltar a Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele fala, na introdução, algo a respeito da doutrina dos espíritos. Então, a gente selecionou uns trechinhos aqui importantes que eu vivo relendo. Na introdução, Kardec vai fazer o quê? Vai introduzir que tipo de estudo o livro vai desenvolver a partir dos capítulos que vão se seguir. Então, ele faz todo um tratado, um pequeno resumo, para que a gente, lendo a introdução, possa saber o que a gente vai encontrar nessa obra de estudo. No item 8, ele vai falar assim para a gente. O estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Mais adiante ele fala, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, nós não podemos, de vez em quando, se a gente quer estudar, se nós queremos compreender a doutrina realmente, não é suficiente assistir palestra, estar no grupo estudando, isso é importante. É importante que a gente faça um horário de método de estudo permanente, procurando, pesquisando, fazendo outros links. Hoje a gente tem uma ferramenta, né? Eu falava das grandes invenções, das grandes aquisições do século XIX, e mais das guerras também. Então, o Espiritismo vem para mostrar para a gente, revolucionar o quê? A forma da gente estar no mundo. Por quê? Se nós compreendemos Deus como criador de todas as coisas, origem de tudo que existe, como é que isso afeta a minha vida? São questões que a gente tem que começar a colocar no nosso dia a dia. Ou não é só repetir. Alguns conceitos que são trazidos, que já abalaram a nossa mente, que a gente tem repetido, é bom que a gente comece a refletir o significado real daquilo em nossas vidas. O que serve para mim não serve para cada um de vocês que estão nos escutando agora. Cada um vai ter um caminho próprio de descortinar essa mudança, né? Que aí a gente já decorou. Reconheces o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em vencer suas más tendências, suas dificuldades, suas imperfeições. Como é que eu faço isso? Só me esforçando, eu quero ser melhor, eu quero ser mais paciente. Aí eu me controlo, aí acontece uma situação, eu explodo. Eu não consegui me transformar, então eu tenho que buscar esse conhecimento. Mas está lá no Livro dos Espíritos, que a gente também já meio que quase decorou, a maioria de nós aqui já tem um estudo, eu acredito. Se não, vocês depois me repreendam e falem comigo aqui, mandem mensagem pelo WhatsApp. O autoconhecimento, né? Fazer como Santo Agostinho. Aí tem aquela mensagem enorme lá da questão 919. Então, nós precisamos olhar essa obra e realmente entender e nos fazer a seguinte pergunta: em que o conhecimento da doutrina espírita, o contato com essa obra, no Livro dos Espíritos, que dela decorreram os outros 4, que a ampliaram, não é? E deram mais entendimento, vieram ampliar esse conhecimento, além de todas as obras complementares trazidas pelo lápis Chico Xavier, de Divaldo Franco, não é? Com tantas informações mais recentemente, de 20 anos para cá, mais de 30 anos para cá, a série psicológica de Joana de Ângeles, que chega no momento em que nós já temos introjetado essa realidade do espírito, da imortalidade da alma, mas mostrando quanto de trabalho há que se fazer no ponto de vista do nosso psiquismo. Porque senão nós estaremos repetindo as encarnações.
mas o que é fazer xerox da minha encarnação passada? Eu vou ter que trabalhar isso. Nós estamos agora, iniciamos no SEMA um curso online de O Nosso Lar, o livro O Nosso Lar. E a gente faz parte da equipe, e como está sendo rico para mim rever, né, reler, agora numa forma mais atenciosa, né, de prestar atenção, quanto nós temos de informação, de material que responde esse como fazer das sugestões que os espíritos nos dão, não é? E os espíritos nos dizem que o esforço que a gente precisa não é muito grande, mas que a gente tem uma coisa chamada preguiça, nós temos preguiça de pensar. Então, a minha proposta aqui, hoje, nessa reflexão de O Livro dos Espíritos, é que a gente reveja de que forma nós estamos lidando, nós estamos construindo esse novo ser a cada dia, com base nesse estudo. Nós estamos efetivamente usando, filosoficamente, pensando, referenciando o que esse livro, o que esse ensinamento reflete de consequência moral em nossa vida? Então, a primeira parte, nos diz doutor Herman, é essa questão de Deus, a gente se maravilhar com a criação, entender que somos pequenos, mas somos importantes, porque fazemos parte dela. Na segunda parte, que é uma parte extensíssima, que vai tratar da vida espírita, nós vamos aprender que esse espírito é construído ao longo das suas experiências, dado o princípio inteligente que a gente aprendeu lá na primeira parte, como ser individualizado, que a gente não sabe em que momento isso acontece, porque nós ainda não temos maturidade e capacidade de organização, né, para compreender em que modo e como acontece esse processo de evolução. Ao mesmo tempo, a gente já se individualiza e entende que nós vamos nesse processo de vivência do mundo material, que a reencarnação é uma imposição que Deus nos dá para que nós possamos chegar até Ele, conhecê-lo em verdade. Foi o formato que Deus instituiu, então ninguém escapa do processo reencarnatório. Mas é um processo de bondade, ao mesmo tempo de misericórdia, porque nessas encarnações que nós vamos vivenciando, em que nós ainda não temos maturidade para a compreensão da lei de Deus dentro de nós, nós vamos experienciando, errando, acertando, entendendo, e hoje nós estamos num ponto de maturidade desse conhecimento espírita, em que nós já temos a certeza da realidade espiritual, a certeza da vida após a morte. Nós vamos agora entender que nós precisamos extravasar. O espiritismo é de consequência moral. Não adianta eu acreditar que eu sou imortal se essa crença não muda em mim a minha forma de agir. Mas de que forma eu posso mudar a minha ação? Há um texto de Joana de Ângeles, que infelizmente eu não lembro, que ela diz o seguinte, que as nossas vivências, elas são impressas no nosso perispírito, mais especialmente numa área mais próxima, que é o nosso corpo mental, e elas ficam ali gravadas, como uma gravação, na época ela usou uma fita cassete. Que da mesma forma que mesmo que você girasse, antigamente a gente quisesse apagar uma fita cassete, sempre ia ficar algum ruído, nós não conseguimos apagar essas vivências e essas questões ainda que nós ainda precisamos modificar em nós. Que é preciso o quê? É aquele exemplo do copo d'água suja no copo, que a gente vai tendo que colocar uma água limpa até que o copo só contenha água limpa. Então, é a transformação. A gente não pode esconder a sujeira debaixo do tapete. A gente precisa reconhecer essa sujeira, saber que nós somos de provas e expiações. Então, nós somos invejosos, maledicentes, temos raiva, temos ciúme,
somos inseguros, ainda trazemos essas coisas que vão acontecer conosco, mas à medida que nós nos apropriamos, que nós reconheçamos, que nós realmente possamos cortar o mal de tudo, a raiz de todos esses males, que se chama egoísmo, nós vamos certamente melhorando. Se torna um processo natural. Então, perdoar não fica difícil, mas fica difícil quando eu quero fazer um perdão da boca para fora. Mas como é que eu vou perdoar? Quando eu conseguir entender primeiro eu tenho que querer. Quando eu me conhecer e me colocar no lugar da pessoa que me ofendeu, diante da situação, quando eu conseguir ser muito honesta comigo mesma, uma situação assim grave, que aconteça, que a gente se sinta muito magoado, não é? Porque, assim, exemplos bonitos a gente tem muitos aí que a mídia mostra, mas como trabalhar isso dentro de mim? Como perdoar o assassino de um filho? Não é? Alguém que torturou e acabou matando o meu filho. Como eu posso fazer esse perdão? Como eu posso um dia encarar essa pessoa, seja na espiritualidade, quando eu não conseguir fazer isso como encarnado, de que forma eu posso fazer isso? Só olhar o exemplo me dá angústia, porque eu desisto. Mas eu tenho que encontrar algum meio, e os espíritos nos ajudam. Quando nós acabamos a segunda parte, de entender essa relação, a terceira parte toda vai nos trazer as leis morais. A lei moral é a lei de Deus. Todas aquelas leis são para ser seguidas e tem todo um processo de seguir. Lá pelas tantas, tem aquela famosa pergunta, né, que é a 625, em que Kardec pergunta: e qual o modelo mais perfeito que a espiritualidade tem para nos dizer? E a resposta é Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, é para a gente imitar, é para a gente emular. Emular, eu fui aprender recentemente o que significa. Quando nós estamos emulando, quer dizer, nós não estamos imitando, porque quem imita é macaquinho, quem repete é papagaio. Emular é conseguir dentro de nós que essa ação seja uma coisa natural, tão natural que a gente nem perceba que ela está sendo exercida. Então, nós chegamos, então, às leis morais. E no último capítulo dessas leis morais, que é o capítulo 12, é um capítulo muito importante. Por quê? Porque ele vai falar da perfeição moral. Ora, a perfeição moral é o objetivo de todos nós. Mas que perfeição moral nós podemos ter aqui, encarnados num planeta de provas e expiações? A perfeição possível, a perfeição máxima possível. E ali estão todas as respostas. Nós temos, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, os caracteres do homem de bem. A gente não vai discursar aqui sobre isso, não. Mas a gente foi na questão 913, que a gente gostaria de conversar com vocês, que vai falar da seguinte situação. Vamos lá pegar 913, que eu tinha marcado e desmarquei aqui. Ele vai, no capítulo da perfeição moral, quando ele vai cuidar do egoísmo. Todo mundo já sabe de cor qual é o maior obstáculo ao aperfeiçoamento moral do homem? O egoísmo. Então, ele já diz isso aqui, né? Temo-lo dentre os vícios, porque aí Kardec já tratou dos paixões, dos vícios e virtudes. Qual que se pode considerar radical? Qual é o pior de todos os vícios? O egoísmo. Por quê? Porque é do egoísmo que derivam todos os outros. E aí, os espíritos dizem para a gente: estudai todos vós os vícios e vereis que, no fundo de tudo, há o egoísmo. Então, o egoísmo é como se fosse aquela erva daninha que a gente arranca, mas ela é tão enraizada, né, que quando a gente vai, que nasce no meio da grama, né, o escauraço, que a gente vai lá tirar, e aí ele corta, mas não vem ele não vem a raiz toda. Enquanto a gente não tirar
a raiz, que é o egoísmo, os vícios continuam. Então, todo o nosso esforço, que é o objetivo da doutrina dos espíritos, que é a nossa transformação moral, é no sentido de extirpar o egoísmo. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se nós refletirmos com Kardec, aprendendo com Kardec. Todo o nosso trabalho agora essa foi a reflexão quando eu fui convidada para fazer esse estudo. Em que a doutrina espírita tem contribuído para a mudança do mundo? No primeiro século de aniversário da doutrina espírita, 1957, nós já tínhamos assistido, neste intervalo, 2 grandes guerras. E, na Segunda Guerra, o horror do Holocausto. Não é? Logo após o advento da doutrina espírita, a França se envolveu em guerra, houve um outro reinado. Então, o mundo parece que piorou. Começa a haver um grande avanço tecnológico, mas ainda essa questão toda vem à tona, e por isso a gente pensou assim. Então, o egoísmo está pior. Vem Jesus, veio Moisés, veio Jesus, os avanços estão todos de ordem material, mas as guerras continuam, as superpotências continuam aí, o Império Britânico ele cai com a guerra, há um novo rearranjo político, né? Essa supremacia sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, que deveria se constituir numa outra ordem, porque aqui é um mundo novo, é um mundo novo no sentido de mais abertura, de mais acolhimento. Não é? As mudanças continuam, o século XXI nos recebe, o século XX, as doenças continuam, o avanço científico da medicina é muito grande, o homem chega à Lua, conquista o espaço, há grandes descobertas da partícula de Deus, e agora não me lembro se foi agora nesse século XXI, acho que foi logo no início desses 20 anos do novo século, né? Aí chegamos nesse segundo século da doutrina dos espíritos com tantas questões, então eu acho que nós precisamos realmente refletir. Nós espíritas estamos fazendo o nosso dever de casa, como tem a mensagem de Fenelon lá no Advento do Espírito de Verdade. A mensagem de Fenelon ele diz o seguinte: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos, isso está no item 10 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala, não vim destruir a lei. Que também, se nós prestarmos atenção, os 4 primeiros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo dão um resumo das premissas, das bases, da imortalidade de Deus, do nascer de novo, meu reino não é desse mundo, ninguém poderá ver Deus se não nascer de novo, que é a reencarnação, e das vicissitudes. Não é? Então, Fenelon diz assim para a gente: os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois grãos de areia. Então, nós somos grãos de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então, que nós entendamos que nós somos responsáveis, porque se nós nos dizemos espíritas, nós somos os novos apóstolos. Está aqui, ó. Sois os novos apóstolos da paz universal. Olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. A lei do progresso é a lei da caridade, a lei da fraternidade. Graças a Deus, diante de toda essa maluquice, mesmo dentro da pandemia, nós estamos assistindo a muita coisa ruim, mas estamos assistindo a muitos movimentos solidários. Há um movimento de apropriação das minorias,
da apropriação dos negros, do direito das mulheres negras, que essas são mais ainda prejudicadas, não é? Liliana? Está havendo um movimento de informação dessas minorias para que nós conheçamos essa realidade. Eu vi uma frase muito interessante numa entrevista que eu assisti, de uma mulher negra, que ela recebeu um prêmio, aí, foi CEO da Pandora e de uma outra empresa que eu agora esqueci. Bem, enfim, ela agora é consultora e ela trabalha também fomentando o crescimento, o desenvolvimento social, especialmente das comunidades em risco, né? Mas ela disse o seguinte: eu preciso entender... Oi, Eliana. Desculpa, 5 minutos, meu bem. Tá legal. Então, que nós precisamos aprender. Então, eles estão fazendo um esforço, ela disse, de letrar, de nos ensinar. Eles falam, nós, negros, não somos filhos de escravos. Nós somos filhos de um povo que foi feito escravo. É diferente. Então, são essas posturas, é essa leitura que nós precisamos entender, que nós precisamos refletir, usando, sim, o pensamento filosófico, entendendo as leis morais, olhando para a parte quarta, que vai concluir o Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, quais são as penas, e qual é o gozo futuro, qual é a felicidade de um bom espírito, que está aqui descrito no Livro dos Espíritos, que é a felicidade de ver o bem comum. Então, não há como nós, como espíritas, não nos apropriarmos desse conhecimento. Ele é consolador. Vamos reler essa mensagem do Dr. Hermo, para que a gente possa realmente usar esse conhecimento com muita propriedade, refletindo sobre nós. Se o egoísmo é a raiz de tudo, vamos observar nas nossas mínimas atitudes o que tem de egoísmo, sinceramente. E como é que a gente pode combater? Qual é o grande problema? O que nos atrai para atitudes egoístas? É a posse. É o materialismo que ainda existe, porque nós estamos no mundo material e esse mundo material ele é muito atraente. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter conforto, não é isso. Mas como estamos lidando com perdas de quaisquer natureza, nós estamos no movimento agora dessa pandemia de perda do contato físico, de perdas materiais, de perdas de pessoas amadas, de não entendimento. Então, isso tudo é o quê? É um movimento que está nos obrigando a irmos para dentro, a nos interiorizarmos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, porque eu acho que agora o nosso tempinho já está mesmo no finalzinho, que a gente possa refletir mesmo sobre todas essas questões, entendendo que nós temos um papel muito, muito, muito sério, muito importante nessa questão, mas que nós precisamos ter seriedade nesse estudo, método nesse estudo, refletir sobre essas questões, olhar os noticiários, entendendo que o nosso ponto de vista é o ponto de vista do espírito e que nós temos responsabilidade, sim, com a nossa melhora, que não vai se dar de supetão, não é um liga e desliga que a gente muda comportamento, é um processo, mas que esse processo tem uma ajuda imensa, escandalosa da espiritualidade maior que nos assiste. Então, que Jesus, esse nosso guia, que esse nosso modelo esteja sempre presente entre nós e que nós possamos nos ajudar mutuamente nessas dúvidas, nesse apoiamento entre nós. Agradecendo, então, o convite, agradeço, em primeiro lugar, a doutora Herma, ao Altivo, que é um patrono dessa casa, e também a Maria Angélica e os espíritos amorosos que nos assistiram nessa fala. E espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Graças a Deus.